dormir. Primeiro, eu não estava conseguindo dormir mais. Preciso dormir, preciso dar uma relaxada, porque eu estava com dor no peito, eu estava com insônia. Mas é preocupação, né? Para todo mundo mesmo, assim, né? Então, vamos começar a aula de hoje, então, da segurança e soberania alimentar, do curso de agronomia. A temática, então, desta aula será o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. E para nos falar, então, sobre essa temática, sobre como esse programa vem funcionando aqui no município de Três Passos, eu conto, então, com a presença da nutricionista responsável por esta parte aqui no município, a Rosemary Kazerski. Ela é nutricionista, ela é mestre em tecnologia de alimentos e também faz parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. E tem bastante, então, uma caminhada aí bastante importante, né, nessa questão da alimentação e também agora da alimentação escolar. Então, Rose, seja bem-vinda, à Oi, vontade. tudo bem? É um Tudo bem. prazer de novo participar da aula de vocês, né? Participar com a Fernanda, com a professora Fernanda, na aula de vocês. Eu vou compartilhar, então. Então, eu vou falar. Só um pouquinho, deixa eu compartilhar. Tá vendo, Fernanda? Deu certo? Sim, só oculta a barrinha lá. Tá, Tá bem, tá. bem jóia. Pode ir à Então, vontade. tá bom, obrigada. Então, o PNAE de Três Passos, ele, como em todos os municípios, ele segue as regras do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ano passado, em maio de 2020, saiu essa nova resolução, que é a número 6, de 8 de maio de 2020. Então, ela trouxe várias alterações em relação à merenda escolar. Eu vou apresentar as principais regras do PNAE para vocês. Essa resolução, ela dita regras de tudo, desde a aquisição aos cardápios, de toda a parte da alimentação escolar, que obrigatoriamente tem que ser seguida por todos os municípios, né? O município é obrigado a seguir toda essa legislação. Então, só para vocês terem uma ideia, que o PNAE tem o objetivo de contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo, né? Então, esse é o objetivo geral do PNAE, que é bastante coisa, né? Então, quem participa do PNAE? Primeiro, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é do governo federal, então é quem envia uma parte dos recursos e organiza toda a legislação sobre isso. As entidades executoras, que são os estados, as prefeituras, as escolas, né, quem executa o programa, e o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho de Alimentação Escolar ele é formado por representantes de pais, de professores, da entidade civil, e a função do conselho é fiscalizar todo o processo da merenda escolar, desde a aquisição de produtos, o cardápio, como ele é servido na escola. O CAI faz visita nas escolas para supervisionar, então eles são a entidade que fiscaliza se o PNAE está sendo bem executado no município ou não. O Conselho de Alimentação Escolar ele tem que fazer pareceres, eles têm que aprovar tudo o que é feito. Caso eles não aprovem, o município perde recurso. Então, ele é o órgão fiscalizador da merenda escolar. O PNAE pode ter duas formas de gestão, ou centralizada, que a entidade executora compra os alimentos e envia para a escola preparar, que é o nosso caso. Aqui em Três Passos, a prefeitura compra todos os gêneros alimentícios, distribui para as escolas com os cardápios e eles executam o cardápio. Mas poderia ser descentralizada, que eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, o caso do estado é assim, se eu não me engano.
o Estado manda o dinheiro para a escola e a escola compra os gêneros alimentícios e faz o cardápio deles. Então, a nossa, em 3 passos, é centralizada. Tudo é comprado pela prefeitura e distribuído nas escolas o alimento. Então, a coordenação, o PNAE sempre tem que ser coordenado por uma nutricionista responsável técnica, né? Hoje sou eu. Eu já trabalhei na merenda escolar há 12 anos atrás, trabalhei 10 anos na merenda escolar, aí fui para a saúde e esse ano, em fevereiro, voltei para a merenda escolar de novo, né? Então, eu já tenho um pouco de experiência, tenho bastante experiência nessa área. Claro que as coisas mudaram, as leis mudaram, mas a gente vai vai estudando e vai se renovando de novo. Mas sem nutricionista, o PNAE não pode funcionar, né? Em relação aos cardápios também, tem várias regras a serem seguidas. Eu fiz um resumo das principais e das mais importantes, né? Os cardápios, eles têm que ter, de preferência, mais alimentos in natura ou minimamente processados. Então, é a fruta, é o legume, é o feijão, é o arroz, não pode ter ultraprocessados, né? Ele tem que atender, no mínimo, tem que atender os alunos com diagnóstico de necessidades especiais, né? Doença celíaca, diabetes, alergias, que a gente vê muito nas escolas, criança com vários tipos de alergia. Então, tem que ter cardápios diferenciados ou alimentos diferenciados para essas crianças que apresentam essas doenças também. E a porção que é servida nas escolas, ela tem que ser adequada pela faixa etária da criança e pelas necessidades nutricionais. Então, cada faixa etária tem uma necessidade de proteína, de vitamina, de minerais, de lipídio, de gordura, de calorias. Então, tu tem que fazer o cardápio conforme a faixa etária da criança para atender todas as necessidades delas. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia de que, em média, eu tenho que calcular a porcentagem de necessidade de calorias que eu estou dando para cada criança em cada faixa etária, dependendo do turno, de quanto tempo ela fica na escola. Então, se a criança ficar, eu tenho que dar 30% das necessidades diárias, se a criança fizer 2 refeições na escola, numa creche, e ela ficar meio turno. Então, a criança fica só de tarde na creche, eu tenho que dar 2 refeições. Nessas 2 refeições, eu tenho que ter 30% das necessidades diárias dela. Se a criança ficar o período integral na creche, eu tenho que dar no mínimo 3 refeições e atingir 70% das necessidades nutricionais diárias dela. Criança de escola que não é creche, escola normal, ensino fundamental, eu preciso, se a criança fica um meio turno na escola, por exemplo, vai só na escola de tarde, eu preciso dar 20% das necessidades e pelo menos uma refeição. Se ela ficar, se eu der 2 refeições, meio turno, eu tenho que atingir 30% das necessidades dessa criança. E se ela tiver em turno integral, aquela escola, como aqui em Três Passos tem o complexo, que é turno integral, essa criança eu preciso dar 70% das necessidades diárias dela, no mínimo em 3 refeições. Né? Então, tudo isso é cálculo, né? Muito cálculo de quantas calorias, quantas necessidades eu estou atingindo todas elas. Frutas e legumes, também existem algumas regras referentes a eles. Se o período é parcial, que a criança fica na escola, meio turno, eu preciso dar, no mínimo, 2 frutas por semana e, no mínimo, 3 hortaliças por semana. Se o período é integral, eu preciso dar 4 frutas por semana, no mínimo, e 5 hortaliças por semana, no mínimo. Isso é para garantir essas regras de frutas e legumes, é para garantir que eu realmente vou dar mais alimentos in natura do que processados para eles, né? Alimentos fonte de ferro M também tem algumas regras, então eu preciso dar no mínimo 4 vezes por semana, e ainda eles têm que estar acompanhados de algum alimento rico em vitamina C, porque a gente sabe que a vitamina C ajuda na absorção do ferro, e isso ajuda para que as crianças tenham menos anemia. Alimentos ricos em vitamina A também eu tenho que dar no mínimo 3 dias por semana, algum alimento rico em vitamina A para eles também. Então, isso são regras gerais que a gente tem que avaliar fazer os cardápios e avaliar se está atingindo todas essas regras. Existem alguns alimentos que a oferta é limitada, que eu posso dar de vez em quando, por vários motivos, né? Então, produtos cárneos, que são os embutidos, né? 2 vezes ao mês no máximo.
por causa do sódio, por causa dos conservantes, por causa da gordura, né? Legumes e verduras em conserva, uma vez por mês, no máximo eu posso dar, também por causa do sal, né? Bebidas lácteas com aditivos e adoçantes, uma vez por mês, por causa dos produtos químicos, né? Os aditivos, os adoçantes, tudo isso é produto químico. Biscoito, bolacha, pão, bolo, no máximo 2 vezes por semana, se a criança ficar período parcial na escola. Se ela ficar período integral, então no máximo 7 vezes por semana. Então, se a criança fica na creche, na educação infantil, do café da manhã, ela lancha, dela almoça, dela lancha, são 4 refeições. Na semana inteira, só 7 dessas, no máximo, pode ser pão ou bolo ou bolacha. Doce, que é o doce puro, né? No máximo 1 vez por mês. E a margarina, no máximo 2 vezes por mês, por causa da gordura da margarina. Aí existem alguns alimentos que são proibidos, né? Que não pode mais ter na merenda. Eu acho que essa proibição aqui foi a maior alteração que essa lei nova trouxe, que tem alguns alimentos que antes até se deixava dar na merenda escolar, agora é proibido, não pode mais. Então, as gorduras trans industrializadas, os alimentos ultraprocessados. Quando que eu sei que um alimento é ultraprocessado? Quando eu vou ler os ingredientes dele e eu consigo identificar 1 ou 2 açúcar, leite, o resto são tudo produtos químicos. Então, a gente chama os ultraprocessados de alimentos que não são alimentos de verdade, né? São alimentos que foram fabricados. Então, esses é proibido, não pode dar. Um exemplo disso é um salgadinho, né? Essas coisas assim. A adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações para crianças até 3 anos de idade. Essa foi uma mudança bem grande também, porque o mel, a gente já era proibido dar mel para criança menor de 1 ano, porque o mel pode transmitir o botulismo. Mas o açúcar ser proibido para crianças menores de 3 anos. Essa é uma novidade que veio nessa lei. Então, a gente já está pesquisando aí nas creches para fazer bolo sem açúcar, né? Se eu quiser dar um bolo doce, ele não pode ter açúcar. No leite, nas coisas, tudo vai ter que ser sem açúcar. Então, isso vai ter que ser uma forma ainda que a gente vai ter que adequar essas crianças e essas famílias a essa lei nova, né? Então, aos poucos, a gente vai adequando os cardápios para que eles fiquem sem açúcar até os 3 anos de idade. Proibido refrigerante, refresco artificial, bebida e concentrados com aditivos e adoçantes, balas similares, confeito, bombom, chocolate em barra, granulado, gelatina, que era uma coisa que antes podia ser dado, agora não pode por causa dos corantes e conservantes, os temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos por causa do sal, né? Maionese e alimentos em pó para reconstituição. Então, esses são proibidos. Quando eu vou adquirir os alimentos, eu preciso ter 75% de alimentos in natura e 20% de alimentos processados ou ultraprocessados. Então, todas essas regras que eu falei antes, da fruta, do pão, do bolo, as proibições e as regras são para garantir esse percentual aqui, que eu consiga manter 70% in natura, que basicamente é frutas e legumes e alguma coisa de leite processado, né? Alguma coisa mais natura, e 20% só de processados e ultraprocessados, né? Então, em regra, a alimentação escolar tem que ser um alimento de verdade, um alimento, quanto mais caseiro, mais in natura, melhor. Ainda existe toda uma parte dessa legislação que é só sobre a aquisição de alimentos da agricultura familiar, né? Que todos os municípios são obrigados a adquirir pelo menos 30% de todo o recurso que vem do FNDE em produtos da agricultura familiar. Caso a gente não consiga adquirir esses 30%, a gente tem que, esse dinheiro no final do ano, quando é feita a prestação de contas, esse dinheiro é devolvido para o FNDE. Então, para atingir esse percentual, a prefeitura faz chamamento público, né? Onde são adquiridos todas as coisas de agricultura familiar. Nós temos um chamamento público em processo agora, onde é comprado todas as frutas, todos os legumes, leite, nata, iogurte, né?
essas coisas todas, bolacha caseira, cuca, tudo da agricultura familiar, para atingir esses 30%. Porque daí também tu garante, além de garantir a renda para o nosso agricultor, a gente ainda garante um produto que não é processado, né? Um produto natural, que foi produzido aqui mesmo pelos nossos agricultores. Aí ainda tem a parte da educação alimentar e nutricional, né? Que é uma parte bem importante, que agora, com a pandemia, não está sendo feita, porque como as aulas voltaram há poucos dias, quando a gente puder voltar para dentro das escolas, a gente vai fazer educação nutricional, que ela tem que ser incluída no processo de ensino-aprendizagem, que perpassa de maneira transversal o currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas e habilidades que promovam hábitos de vida saudáveis. Então, a educação nutricional é uma parte, além de toda essa parte da burocracia de compra, de cálculo de cardápio, de elaboração de entrega de merenda escolar, de supervisão nas escolas das merendeiras, que a gente faz toda essa parte de coordenação das merendeiras, de cuidado de higiene nas cozinhas, né? A parte de vigilância sanitária nas cozinhas, toda a parte de higiene sanitária lá. Ainda tem a educação nutricional, que na minha opinião, é uma das partes muito importantes, é uma parte mais importante, talvez, do meu trabalho na merenda escolar, que é tu avaliar as crianças, tu saber como é que elas estão, se elas estão obesas, se elas estão desnutridas, avaliar a alimentação delas e, através de aulas práticas, do que tu conseguir fazer, passar para elas esse conhecimento de alimentação saudável, de o quanto o alimento pode contribuir para ela ser um adulto saudável, né? A mudança de hábitos alimentares. Então, acho que essa parte da educação alimentar é muito importante. E assim que melhorar a pandemia, que a gente conseguir as escolas, a gente vai fazer em todas as escolas voltar a fazer educação alimentar e nutricional. Acho que era mais ou menos isso, Fernanda. É um apanhado geral. Aí tu pode perguntar o que tu... Sim. Assim, Rose, foram avanços bem importantes, né, ali nessa questão de não consumo de ultraprocessados, principalmente, né, porque um tempo atrás a gente via, assim, nas preparações da merenda, muita salsicha, né, sendo utilizada e coisas assim processadas, gelatina, né? também tinha bastante. Muito iogurte, né? Não somente iogurte, mas o soro de leite, aquele processado também. Bebida láctea. São coisas assim que não são, né, saudáveis. Não promovem aí uma alimentação adequada para essas crianças. Até sim, talvez do ponto de vista de proteína e de carboidrato, ok, mas o problema sempre são os aditivos, né, que são utilizados aí, os corantes, os acidulantes, e bem importante a proibição também do monoglutamato de sódio e dos sais de sódio, que esses, então, né, tem aí nos salgadinhos e que viciam, né, a criança começa a comer e ele atinge o sistema nervoso central da criança, ela vicia, né, naquele sabor, né, que é o sabor umami. Então, achei bem interessante isso, gostei bastante dessa modificação, né, e eu acho, assim, que a indicação de evitar o consumo do açúcar para crianças menores de 3 anos é porque já vai desenvolver um paladar, né, para o açúcar, que depois acaba acompanhando esse indivíduo o resto da vida, né? Visto que aqui no Brasil, gente, é o povo, é a população que mais consome açúcar no mundo, né? Tanto é que as empresas, assim, que produzem, por exemplo, iogurte e vários produtos doces, né? Bolos e bolachas e tal, em outros países, eles colocam bem menos açúcar, né, do que aqui para nós no Brasil. Mais ou menos nós consumimos aí produtos com 20% a mais de açúcar, né, do mesmo produto. Então, isso é bem sério, porque o açúcar depois ele vai ser prejudicial, né? A gente sabe que a ingestão diária e longínqua aí de sacarose, ela vai prejudicar o metabolismo, né?
Sim. Então, eu vejo que é bem nesse caminho, assim. E, assim, um dos desafios da questão do PNAE é realmente conseguir chegar àqueles 30%, né, de compra da agricultura familiar. Uhum. Aqui, em Três Passos, nós tivemos um período, agora não vou saber bem certos anos, né, que nós chegamos a ter 65%, né, conseguia-se comprar da agricultura familiar via cooperativa, que nós tínhamos aqui no município, né. Uhum. Mas desde então que a cooperativa deixou de existir, eu lembro que a Emanuele sempre comentava que tinha bastante dificuldade em chegar nesses 30%, né? E como que, tipo, tá isso hoje? Eu sei que tu assumiu aí durante a pandemia, e aí deve ter dificultado mais ainda, por quê? Sim. Assim, em relação à mudança da lei, eu também, claro, eu estava uns anos fora da merenda escolar, mas eu sabia que existia uma certa restrição à salsicha, essas coisas, mas ainda era permitido. E agora as nutricionistas da região, eu vejo que todas elas estão muito preocupadas porque realmente agora é uma lei. Então, assim, como sendo uma lei, tu vai ter que seguir essa alteração. E eu acho ótima também, porque claro que talvez eu vou ter um pouco de resistência até com os pais, né? Sim. Que eles já têm o hábito do doce em casa. Com os pais, com as merendeiras, com as professoras, talvez. Mas isso é tudo uma questão de tu ir aperfeiçoando o teu cardápio e ir adequando. Daqui, talvez, uns anos, a gente vai estar com um cardápio sem açúcar bem tranquilo para as crianças, né? Mas isso é um processo agora. Mas acho bem importante também. E é bom que existe uma lei que me proíbe, porque eu posso chegar para a família e para a escola e dizer, não, eu estou seguindo a legislação, né? Então eu tenho um amparo legal também para melhorar esse cardápio. Em relação à agricultura familiar, assim, o que acontece ainda, eu não sei se eu vou conseguir atingir os 30%, porque não saiu a chamada pública primeira que eu estou acompanhando. Mas o que acontece muito é que o agricultor ele não consegue manter a entrega do produto, ele não tem produção suficiente para toda a merenda. E daí o que acontece é que acaba, nessa chamada pública, acaba participando laticínios, né? Esses laticínios grandes, que não são agricultura familiar, mas como eles são uma cooperativa, eles podem participar. Sim, e daí, os maiores quantidades de produto acaba ficando com eles. Mas Três Passos, eu fui na agricultura, fui na Secretaria da Agricultura para ver o que estão produzindo, né? Para mim pedir. Nós temos um produtor de laranja, de beterraba, de batata doce, de mandioca, de laranja, então assim, de legumes, frutas, alface, tudo isso tem bastante. Então acho que essa parte toda vai ser produzida pelos nossos agricultores. E tem o laticínios que está produzindo nata, que está fazendo nata, leite, né? Nós vamos pegar o leite, uma quantidade de leite, não o HT, o leite pasteurizado. Que daí esse laticínios daqui. Sim, é um produto bem mais saudável, né? Eu já fiquei sabendo que estão produzindo, fiquei bem contente, né? Que é o leite tipo A, né? Tipo A. A ideia é, aos poucos, não pegar mais o HT do laticínio grande e pegar só o leite pasteurizado deles. Mas só que isso é um processo. Agora eu preciso ir adequando as escolas ao leite deles com pouca validade, né? Então eu preciso ir adaptando. Mas a ideia é pegar o máximo que eu puder desse laticínio pequeno, né? Para valorizar o pessoal daqui e não pegar tanto o HT. E o leite em pó, ele me facilita porque ele tem uma validade muito grande. Maior. Né? Então eu preciso ter um pouco para mim conseguir ter uma reserva. Se eu precisar de um leite, eu tenho. Mas a ideia é tirar desses grandes laticínios e botar para os nossos pequenos o que eu conseguir. Mas o grande problema da agricultura familiar é isso. O agricultor ele não consegue sozinho, às vezes, ter a produção. E a merenda não pode parar, né? Não. Tem aula o ano todo e tem que ter beterraba o ano todo, tem que ter fruto o ano todo. Então, às vezes, essa é a grande dificuldade. Mas eu não sei ainda, assim, que porcentagem eu vou conseguir atingir, porque vai ser feito o processo agora, dia 27, parece, daí eu vou ter uma ideia de quanto por cento eu vou conseguir atingir. Mas tomara que consiga aí, né? Se não 30, mas bem próximo de 30 aí para... tomara, né? Isso fecha daí toda uma cadeia de produção, de cuidados e de ter alimento verdadeiro e daí poder, né, oferecer isso aí para a merenda, né? Porque a gente sabe que
a realidade, tanto aqui ou em qualquer lugar do Brasil, né, que muitas dessas crianças, esse 70%, né, no quem vai no turno integral, são as 3 alimentações que ele vai ter no dia, né? Sim. Então, quanto mais saudável for e mais e atingir isso, melhor essa criança se desenvolve, né? E na verdade também, se tu vai pensar na criança mais carente, que está em vulnerabilidade social, tu vai pensar que está garantindo o mínimo, ou tudo que ela vai comer durante o dia, talvez. Mas se tu vai pensar naquela criança também que tem em casa à disposição todos os alimentos possíveis, pelo menos na escola, se tu conseguir manter uma alimentação saudável, pelo menos ali ela vai estar comendo alguma coisa saudável. Exato. Porque muitas vezes na família, na casa, isso fica a desejar, né? Sim. Por mais que tenha, que seja oferecido e tal, as crianças vão na escola, né, aprender a comer. É, isso aí. Na escola, talvez, porque a ideia é que através da merenda escolar, através da escola, tu consiga criar novos hábitos para ela em casa também. Então, se tu garantir na escola uma alimentação saudável, nossa, já está 70% garantido, né? Ela reproduz isso em casa e daí também a gente atinge a família, né? Claro, com certeza. E assim, ó, ano passado, durante a pandemia, eu vi que o município agora fez, né, nas escolas municipais a entrega de kits, né, de alimentação, porque isso então foi o que foi enviado ou adquirido, né? Que nós não tivemos atividades nas escolas ano passado, desde março, né? Então foi uma forma de dar um destino, né, legal para essa merenda toda, porque o dinheiro da merenda continuou vindo normalmente. Sim, o dinheiro da merenda continua vindo normalmente e, na verdade, existe uma lei aonde o município, se caso não tenha aula presencial, ele precisa obrigatoriamente oferecer kits de alimento para as crianças que estão em vulnerabilidade social. Então, a gente conseguiu agora, no início do ano, organizar essas crianças em grupos, né? E a gente conseguiu dar não um kit bom do jeito que a gente queria, mas com os produtos que a gente tinha. Então, a gente ofereceu primeiro para as crianças do Bolsa Família. Agora, a semana que vem, vai ser as crianças que estão em vulnerabilidade social, que não são do Bolsa Família, que as famílias vieram pedir esse kit. Então, foram entregues em final de abril, 377 kits. E agora, final de maio, vão ser mais 92 kits para 92 famílias. E ainda vai ter o restante das famílias que não são Bolsa Família e não estão em vulnerabilidade, mas vai ser colocada à disposição. Se elas precisam, elas também vão solicitar depois na terceira entrega. Caso aconteça da aula ser suspensa ou de a gente achar que precisa entregar mais um kit mais daqui a um mês ou dois, a gente vai conseguir entregando. Porque, na verdade, o dinheiro precisa ser usado, né? Sim, sim. E isso, essa entrega, né, porque a gente vê também pelo país todo, e não é diferente aqui, que tem muita gente que não está conseguindo, né, comprar comida, porque não perdeu o emprego, porque se era autônomo, não, né, não está conseguindo fazer as vendas que fazia. Tem muita gente que essa aí, né, essa cesta vem muito boa hora, né, para que essa família não passe fome. Sim. E a gente queria ter feito um kit assim muito melhor. Tinha feijão, mas não tinha o arroz, porque não tinha licitação para pedir. Mas assim, se seguir nessa situação mais um tempo, a gente vai organizar daqui a um mês ou dois um kit mais adequado, né? Porque, afinal de contas, esse dinheiro vem para o aluno e esse é um direito dele, né? Sim. Claro que vem 36 centavos por aluno por dia. O kit deu um valor maior, mas não importa, né? O importante é que esse dinheiro seja usado para eles, né? E tem muitas famílias que, imagina, 92 famílias vieram pedir o kit depois que as primeiras ganharam, né? É uma necessidade, né? Grande. E ainda vai aparecer mais famílias, talvez, nesse terceiro lote que vão aparecer. Isso é bem positivo. Então, você faz um novo uso de algo que veio, né? Assim, e garante aí pelo menos essas refeições, né? Nossa, muito vê bom, que vai né? resolver todo o problema familiar, mas ameniza bastante, né? Quando não tem de onde tirar, tu tá sem renda, tu tá nessa situação crítica ainda pandêmica, e tu tem aonde né, receber uma cesta básica, assim, que ela, né, é muito importante. E assim, você, por exemplo, os produtos de panificação, né? Vocês ali têm a central,
que é perto lá do Colégio 25 de Julho, né? Uhum. Ele recebe os alimentos e porciona, às vezes vem porcionados, divide, congela e depois, né, entrega, faz uma pré-seleção, uma limpeza. Eu já acompanhei lá. É tudo muito organizado, bem organizado mesmo. Mas daí os de panificação, por exemplo, se o bolo, né, vocês entregam para a escola os ingredientes e as merendeiras lá fazem, ou você compra, por exemplo, de uma padaria do local aqui, daí distribui para as escolas? Como é que vocês lidam Assim, ó, nessa? esses primeiros dias de aula, por eu não ter licitação, eu comprei o bolo pronto para todas. Mas a Uhum, partir de semana que vem já vai chegar a farinha, fermento. A educação infantil, escolas do interior, todas fazem seu bolo, seu pão na escola. As uhum, únicas que não conseguem fazer toda a quantidade são as maiores, como a Ildo, a 25, essas ganham pronto. Mas uhum, a ideia é que esse bolo venha do mercado uma vez a cada 15 dias, o resto seja feito na escola. na escola, tá. Né? Agora, no início, a gente teve um pouco de dificuldade por não ter licitação, então elas receberam os alimentos prontos. E também com a pandemia, a orientação é que porque cada vez que ela serve merenda, tem que ser um alimento servido num prato individual para a criança, com o Uhum, talher dela, que as crianças não podem tocar no talher das outras, e que cada vez que sai uma turma do refeitório, as gurias têm que passar álcool em tudo. Então, mudou um pouco o processo agora da merenda. uhum, Então, por enquanto, é lanche pronto, uhum, para facilitar a higiene da escola. Mas assim que eu conseguir, a partir de semana que vem, interior e educação infantil vai fazer seu bolo, vai fazer seu pão, tudo lá. Não vai mais nada de uhum. padaria. E as grandes, por enquanto, ainda vai ser um lanche mais ou menos pronto, de vez em quando. O resto elas Sim, fazem na escola, né? sim, sim. Porque E com a tem que... pandemia, sim, Fernanda, mudou muito as regras. Por exemplo, antes, quando não tinha pandemia, as crianças entravam no refeitório todas juntas, lanchavam, pegavam seu talher e Uhum, voltavam para a sala. uhum, Agora a escola tem todos os procedimentos, né, do COI para seguir. sim. Então, ou eles servem no refeitório e limpam todo o refeitório a cada troca de turma, e ainda tem que Uhum, estar as crianças separadas, então se entrava 20 crianças, agora entra 10. sim. Ou eles podem servir na sala de aula, onde a mesinha já foi, a mesa da criança Já já foi tá. higienizada, e a Uhum, criança come, ela só recolhe o pratinho depois. Então, cada uhum, escola está achando a melhor forma de servir essa merenda para depois conseguir limpar tudo, né? sim. Higienizar com álcool 70. Sim, e garantir que eles não se aglomerem, né? E não se contaminem, né? Que é o mais importante, né? Então, agora, assim, a merenda está indo pronta, principalmente até a gente se adaptar às regras do Covid, né? As regras de Uhum, higiene lá da escola. uhum. Mas assim que for possível, elas vão preparar o máximo de coisa dentro da escola. Que é o, assim, é bom também, né? A gente tem muitos fornecedores bons aqui no município, né? Sim, bolo, bolacha, sim. são maravilhosos também, né? Mas só para eu, assim, fiquei nessa dúvida. É, Então é bem importante isso, né? é, Agora, porque tem que ser coisas que são fáceis também de aham. servir, de que sejam, né? Mais ou menos assim prontas, porque senão dá as merendeiras assim nas escolas já também tem, né, bastante Uhum. atividades e tal. Claro que agora no começo retorna um pouco os alunos e tal, vai mais, né, Aham. mas assim em tempos normais elas são bem sobrecarregadas assim, né, porque... E agora elas são sobrecarregadas por toda a parte de cuidados, né? A gente fez um treinamento com elas sobre os protocolos da volta às aulas que a FNDE forneceu. Então, elas Uhum, têm regras até para receber a merenda, elas têm que limpar, assim como a gente tem que lavar a nossa comida que a gente come no mercado, elas uhum, têm que limpar tudo, lavar tudo antes de entrar para dentro da cozinha. Então, elas têm o dobro de trabalho até para receber o alimento e guardar. sim, Né? Então, agora, quanto mais a gente facilitar a vida delas até que tudo volte ao seu ritmo normal, melhor, melhor, porque sim. depois que, de repente, a pandemia for mais controlada, esse cuidado todo vai ser um pouco menor, vai continuar, mas daí elas Uhum, vão conseguir preparar mais alimentos. Então, por enquanto, está indo coisas prontas para facilitar a higiene de tudo, uhum, sim. né? Bem acertado isso também. Então tá, Rose, a gente agradece muito aí a tua participação, foi um prazer aí grande, né, tá falando contigo, é você que tá ali nessa linha de frente agora, né, Uhum. trabalhando nisso. Parabéns aí pela,
pelo teu trabalho e sucesso aí, né, que continue dando tudo certo e que a merenda escolar seja garantida e que chegue no prato, né, de cada uma dessas crianças que precisa, né, ser bem alimentada para se desenvolver, para estudar direito, para, né, se tornar um indivíduo adulto com tudo que precisa, né, e a alimentação a gente sabe que é uma parte muito importante, né, nesse processo. Eu que agradeço, Fernanda, e agora, como eu estava muitos anos fora da merenda, eu tive que me atualizar, tive que estudar tudo de novo, e agora nós estamos nesse processo de volta às aulas, de pandemia, mas com o passar do tempo, eu quero que a merenda em Três Passos seja um exemplo para a região, né, que a gente consiga manter o nível que a gente sempre teve em Três Passos, e que ela consiga ser cada vez melhor. A gente vai se adequar a todas as regras, né, para não ter... E também para não ter problema, e também para que as crianças tenham uma alimentação de verdade saudável, né? Que a gente consiga passar isso para elas dentro da escola e para que elas sigam isso para o resto da vida delas depois também. Isso, aprender na escola e grava, né? Para sempre, né? Grava, aprender junto com os colegas, né? Isso aí é diferente do que ficar aprendendo com mãe e pai, né? Sempre, né? Então é bem, bem importante. E sempre que tu precisar de alguma coisa, que é uma informação minha, é só me chamar que eu estou à disposição. Então, tá bom. Muito tá obrigado. Bom, então. Vou encerrar a gravação agora, então. Tá bom, então. Tchau, pessoal.